O professor Pedro Miranda, professor da Faculdade de Ciências de Lisboa, é convidado deste Jornal das 8. Boa noite, obrigado por ter vindo. Não estão a exagerar nas consequências destas alterações climáticas? Enfim, por forma a chamar a atenção, por forma a exigir medidas? Bom, boa noite. Se olhar para o artigo, é um artigo muito curtinho, com essencialmente muitas figuras e pouco texto. Ele não tem realmente dados novos. É um artigo que faz uma compilação de factos. E esses factos são todos incontroversos. Aquilo que o artigo mostra é a evolução de variáveis, como por exemplo a temperatura, como por exemplo a concentração de CO2, mas também de um conjunto de variáveis económicas e demográficas que acompanham essas variáveis. O artigo é motivado em grande parte por um sentido de urgência que existe, porque nós já há 40 anos que sabemos que o clima do mundo está a mudar. Há 40 anos que começamos a ter noção de que essa mudança pode ser dramática para a nossa descendência. E olhamos para trás e, na verdade, nestes 40 anos fez-se muito pouco. Eles, na verdade, até realçam algumas coisas positivas, mas fez-se pouco. As variáveis continuam todas a crescer a uma taxa que não é sustentável. E ainda vamos a tempo ou não? Bom, vamos lá ver. Nós vamos a tempo, com certeza, nós vamos sempre a tempo. Repara, é preciso perceber uma coisa. Nós precisamos ter um mundo estável em termos climáticos. Isso é uma coisa que toda a gente compreende. E ele só vai ser estável se fizermos alguma coisa, porque se nós não fizermos nada, isto não vai parar em lado nenhum. Portanto, a temperatura vai sempre crescer, a concentração de CO2 vai sempre crescer, o pH do oceano vai sempre baixar e para nós não vamos estabilizar em nenhum ponto. Portanto, não existe nenhuma situação em que o clima possa estabilizar sem nós fazermos nada. Portanto, nós precisamos de fazer coisas. O que nós não sabemos, isso não é neste momento claro, é se nós vamos ser capazes de atingir objetivos como os de Paris. Isto é, se vamos conseguir estabilizar o clima a um nível que não seja drástico em termos de variáveis, como por exemplo o nível do mar. Que é não crescer mais de 2 graus centígrados até ao fim do século, é isso? Esse é o objetivo de Paris. Paris até fala em 1,5 como um objetivo mais sensato. E porquê é que existem estes 2 graus? Estes 2 graus existem por uma preocupação, que é a preocupação do nível do mar, que é uma coisa que nos devia preocupar a nós bastante. É que existe a convicção, bastante fundamentada em simulações climáticas, que a Groenlândia vai derreter se o mundo aquecer mais do que 2 graus. Isso é logo que estamos a falar em subidas do nível do mar, que é instável, portanto, quando isto estabilizar, serão 7 ou 8 metros de subida do nível do mar. Isso é uma coisa que é insustentável para grande parte da população mundial. Sr. Professor, se conseguirmos limitar o aquecimento a 2 graus, o mundo é viável, o planeta é viável? Bom, o que é que nós queremos dizer com o planeta ser viável? Vamos lá ver. O planeta foi viável com temperaturas muito mais altas do que aquela que nós temos hoje. O primeiro é saber se a civilização humana é viável, tal como nós a conhecemos, porque o planeta em si, digamos, a vida, não estou a falar só do planeta... Não tinha esta população, não é? Não tinha esta população, nem tinha estas espécies, digamos, não é só a população humana. É porque se nós pensarmos no clima nos últimos 50 milhões de anos, que é o período em que nós conseguimos olhar para o clima olhando, por exemplo, para dados geológicos, há 50 milhões de anos atrás, o CO2 da atmosfera podia ser quase o triplo daquilo que é hoje. Ou até um pouco mais, porque aí há uma grande incerteza. E a temperatura seria talvez uns 15 graus maior. Havia mamíferos, havia dinossauros. Ok, mas não havia nenhuma espécie daquelas que existe hoje. Porque as espécies de mamíferos, cada espécie não dura tanto tempo. A natureza vai encontrar o seu caminho. O sapiens é que provavelmente não conseguirá sobreviver. Ou pelo menos, não sei se não conseguirá sobreviver, não ao nível populacional em que ele existe. Se olharmos para aquilo que o artigo diz, o artigo começa por falar qual é que é a origem disto. E a origem disto, na verdade, são duas. A primeira é o aumento da população. Então, a nossa população, nos últimos 40 anos, quase duplicou. Pois. Isto é extraordinário. A população, no princípio do século XX, era 1.000 milhões. E esses 1.000 milhões, que era quase 1/8 daquilo que é hoje, ok? Foram estáveis desde o tempo dos romanos. E porquê que eles foram estáveis? Foram estáveis porque nós vivíamos a um nível, não tínhamos medicamentos, não tínhamos agricultura com pesticidas e com adubos, portanto, tínhamos um sistema em que a morte controlava, na verdade, a população, as várias causas de morte. Ora, quando nós conseguimos, por razões científicas e técnicas, conseguimos vencer essas coisas, nós começámos numa taxa de crescimento absolutamente Qual é o limite fantástico. sustentável do planeta para a população humana? Eu acho que ninguém sabe dizer. Há pessoas que dizem que, com o nível de impacto... aliás, esse artigo, se for de contenção, que é muito fácil de ler, ele não é técnico, provavelmente a população humana tem que baixar ligeiramente em relação ao valor que existe agora, num prazo longo, para ser sustentável. Porque nós, neste momento, nós temos neste momento um impacto que basicamente vai degradando o planeta. Portanto, nós estamos numa situação em que nós conseguimos manter esta população até crescer, porque estamos em sobreutilização. Estamos em sobreutilização. Portanto, ou morremos ou nos suicidamos. É a alternativa. Não, aquilo que o artigo diz, e eu estou aqui para falar sobre esse artigo,
é que existem caminhos que são sustentáveis. Esses caminhos implicam abordar um conjunto de coisas que não têm nada a ver com a minha área de especialidade, que é o clima. Tem a ver com a sociologia, com a economia, com desigualdade, com coisas que é preciso resolver, porque nós vamos precisar de... Eles falam, na verdade, de 6 problemas que é preciso resolver. O primeiro é a energia. A energia, digamos, é a razão principal, porque essa atuação que nós fazemos sobre o mundo, em grande parte, tem um grande consumo de energia. Porque nós não só aumentámos a população 8 vezes num século, como o consumo individual de energia também subiu várias vezes. E, portanto, a população mais contribui para o aquecimento. Muito mais. E, portanto, nós temos que controlar o nosso consumo de energia, sobretudo a energia renovável. Nós não podemos usar carvão, petróleo, combustíveis fósseis para produzir energia. Então, essa é a primeira coisa. Depois manter as florestas. A outra coisa que eles falam tem a ver com o problema de nós conseguirmos um equilíbrio ecológico, na verdade, que tem valor por si próprio, não é? Porque a biodiversidade tem um valor por si próprio, mas que também pode ter um valor climático, porque as florestas podem ser, a biomassa é uma reserva de carbono e, portanto, se nós desflorestarmos, estamos a aumentar a concentração de carbono na atmosfera. Portanto, contribuir para o equilíbrio dos ecossistemas é importante até para o equilíbrio climático do planeta. E depois há coisas como a alimentação, como a quantidade de carne que nós comemos, enfim, o estilo de vida que nós fazemos. São 6 medidas que dão. Eles têm 6 medidas. Que dão. Essas 6 medidas serão suficientes? Bom, digamos, o artigo não é um artigo técnico, não é? Existe uma convicção da parte das pessoas que assinam esse artigo, são pessoas que são de áreas de economia, de sociologia, de ambiente, não são de áreas de clima, ok? Que consideram que existe um caminho para fazer isso. Uma coisa é garantida. Nós temos que fazer alguma coisa, porque se nós não fizermos nada, nós não vamos estabilizar em nenhum ponto. Nós precisamos estabilizar num ponto qualquer. Se nós conseguimos estabilizar um nível em que não haja degelo significativo, isso é muito bom para a nossa civilização, porque nós vivemos na costa, não é? E porque há grandes áreas que seriam inundadas se o nível do mar subir muito. Se for acima disso, então vamos pagar um preço mais alto. Então, nós vamos ter sempre que, dependendo da altura em que nós comecemos a investir na descarbonização e também equilibradamente nas componentes sociais que são necessárias para fazer a descarbonização, porque há um problema de desigualdade neste processo de desigualdade que é histórica, não é? Porque nós temos a quantidade de CO2 que está na atmosfera e foi em grande parte emitida não é pelos grandes emissores atuais, é pela Europa e pelos Estados Unidos, não é? Que eram os grandes emissores do passado e que têm um passivo de emissão que já está lá, não é? Neste momento o grande emissor é a China, mas a China não tem um passivo assim tão grande se não olhar para a história. Mas é claro que isso não nos ajuda muito, porque nós vamos ter que baixar a emissão de todos, mesmo aqueles que nunca emitiram muito. O que implica que tem que haver transferências. Isso é o que eles dizem no artigo. Tem que haver transferências de recursos dos países ricos para os países pobres para isto ser equilibrável. O Sr. Professor está a falar num país que, paradoxalmente, tem um problema de falta de população, não de excesso de população, mas que também tem problemas, os problemas da bacia do Mediterrâneo, temos incêndios e vamos ter problemas de água. Esses são os principais problemas que Portugal enfrenta, em termos climáticos? Eu acho que esses são 2 dos problemas, mas o problema do nível do mar a longo prazo, o problema do nível do mar a longo prazo, eu diria que é o mais difícil de gerir, no longo prazo, porque o problema do nível do mar é daqueles que só existe uma coisa a fazer, que é recuar, é abandonar território. Não há outra maneira de... Não vamos fazer o muro, não é? À volta do país. Isso não vai acontecer. E, portanto, o nível do mar é aquele que é mais difícil de gerir no longo prazo. No curto prazo, provavelmente, o problema que é mais, que aliás já está aqui connosco, tem a ver com fenómenos extremos. Portanto, quando nós temos tempestades mais extremas, vão ter custos elevados sobre a nossa infraestrutura. Os fogos, com certeza que é um problema grande para Portugal, mas Portugal, nós sentimos muito o problema dos fogos, mas onde ele é mesmo intenso, olhem para a Austrália, o que está a acontecer agora, olhem para a Califórnia, olhem para o Canadá, aí é que existem realmente problemas de fogos. E, aliás, o problema dos fogos é um daqueles que vem referido nesse artigo como aqueles em que houve uma evolução, aumentou tipo 50% a intensidade dos fogos em poucos anos, em poucas décadas. Então, um aumento de 50% em décadas é insustentável. É claro que esses problemas vão ter que ser, eles vão ter um custo e nós vamos ter que atuar perante eles. Professor, muito obrigado por ter vindo ao Jornal das Oito. Uma boa noite, até à próxima.